Agora vamos para o dimensionamento de canais. Vamos ver qual é a particularidade disso. Capítulo 3. Dimensionamento de canais. Geralmente, nós vamos encontrar dois tipos de canais ao longo do nosso trajeto. Vamos encontrar canais erodíveis e canais não erodíveis. Então, o objetivo é dimensionarmos estes canais de modo a garantir a estabilidade do escoamento desse processo desse canal. Então, tendo em conta canais erodíveis, não erodíveis, vamos ter alguns métodos para poder fazer esse dimensionamento. Para canais não erodíveis e para canais erodíveis. Quais foram os métodos que viram para os canais não erodíveis? Basicamente, nós vamos abordar dois métodos, mas só vamos tratar de um. Para canais erodíveis, vamos tratar do método de forças de arrastamento. E para canais não erodíveis, vamos tratar o método de secção ao Canais que podem ter certas influências. Então, existem tabelas específicas que estão relacionadas a cada método. Por exemplo, o método de secção ótima, as tabelas que vamos usar estão no manual e não no manual de encaixe. Acho que mesmo no manual de encaixe tem. Vamos ver. Tem no manual teórico uma tabela que tem várias secções. Secção de hidráulica ótica. Está na página 28, mas dependendo da versão, o manual que está utilizado pode estar em uma outra página. Ok. A página 28. O manual de encaixe Não, o manual teórico. A tabela está na página 28 do manual teórico. Todas as fórmulas que vamos precisar usar quando se trata de secção ótima, vamos encontrar nesta tabela. E quando se trata de forças de arrastamento, para forças de arrastamento existem tabelas específicas também que devemos recolher. Eu só vou colocar aqui as tabelas que vamos ver onde que usamos e em que caso usamos por aí vai. Então, para forças de arrastamento, vamos ter as seguintes tabelas. Tabela 119. Vamos ver. Essas tabelas são do manual de encaixe. Essas que eu vou colocar para forças de arrastamento. Enquanto que para a secção ótima estão no manual teórico. Então, manual de encaixe. As tabelas são 119. Existe também a tabela 124. Existe também a tabela 122. E existe também. São basicamente essas. São essas tabelas que vamos usar. Existe outra, mas seria 121. Não é muito usado, mas vamos pegar. Então,
base nessas tabelas, podemos resolver qualquer exercício que tenha a ver com dimensionamento de canais, tanto não erudivas, assim como erudidas. Podemos pegar um exercício neste capítulo para vermos como é que se faz, tanto para canais não erudivas, assim como para canais erudivas. Vamos ver um exercício aqui. O primeiro é canais porque ele já resolve. Vamos colocar esse enunciado. Então, qual é a ideia? O exercício número 1 envolve algumas coisas que devemos tratar antes mesmo de resolver. O que é isso de canal eruditivo? Tem a ver com um canal que tem a possibilidade de se erudir quando o escoamento se processa. Vamos supor que tens aqui o nível do solo, essa é a sua estrada, e pretendes fazer canais aqui nas bermas da estrada, dos dois canais, escavando esse solo que já está aqui. Esse solo tem que ter um certo ângulo de abrigo interno para podermos determinar o ângulo de repouso. O que é isso de ângulo de repouso, ângulo de abrigo interno? Quando o escoamento se processa aqui nesses lados do canal, esse escoamento tem a possibilidade de erudir essas paredes do canal. Então, nosso objetivo é calcular e dimensionar este canal de modo que ele funcione como deve ser. Essa é uma característica de um canal erudível, porque estamos a dizer que o material que é composto, tanto nos caminhos assim como no leito, é um material não coerente. O material não coerente estaríamos a falar de cascado, estaremos a falar de cascado, estaremos a falar de pedra, estaremos a falar de areia. Então, esse todo material pode ser cascado por corpo. Então, sempre que encontrares essa descrição, material não coerente, cascado, pedra, areia, lodo, coisas assim, isso quer dizer que é um material não coerente. Sendo um material não coerente, esse material tem uma certa capacidade de aguentar carga, ou uma certa capacidade de resistir a uma certa tensão. Então, o nosso objetivo aqui é verificar entre o material que está aqui no leito e o material que está aqui no talude, qual dos dois aguenta mais carga em relação ao outro. Então, se eu for a ver, este que está aqui no leito aguenta mais, ele já está estável, está em repouso, mas o material que está aqui nos taludes, de alguma forma pode rolar e cair até no centro. Então, se rola e cai até no centro, o canal não é estável. Cada vez mais esse talude vai
sendo reduzido. Vamos ter um canal no fim, né? Um canal que não é exatamente o canal que foi dimensionado. Então, há este critério de forças de arrastamento que nos permite dar o ângulo ideal a esse tabuleiro e garantir que o canal funcione como deve ser. Aqui, no exercício 1, diz o que é: vocês têm acesso para ver o enunciado e vermos como funciona. Capítulo 3, o primeiro bloco. Diz um canal. Deixa eu só diz um canal de secção trapézio 10 deverá transportar o valor máximo de 760 litros por segundo. A inclinação do canal deve ser igual a 1,10 elevado a menos 3. O material usado é o mesmo tanto para os taludes como para o leito de médio, de 50 igual a 10 milímetros. Um pouco anguloso, né? Ok, um pouco anguloso. Depois determina as dimensões do canal se considerado ainda baseado pela tensão. Então, nós devemos determinar as dimensões do canal. Esse é um canal trapezoidal. Quais dimensões nos interessam no canal trapezoidal? A largura, o fundo, B. Nos interessa a altura que nós devemos dar a este canal, Y. Interessa-nos também a inclinação que vamos dar aos canudos, que é denominado por M. Essa inclinação é denominada por M. Vamos dizer aqui. São essas características que nos interessam. Tendo essas características, já podemos ter a área e o horário hidráulico para poder verificar se o caudal, que eles dizem que é o máximo que deve ser escoado aqui, conseguimos escoar esse caudal ou não. Podemos até escoar um pouco mais, mas o ideal é escoar exatamente este caudal ou aproximado. Porque se conseguirmos escoar mais, estaremos do lado da segurança. Mas o ideal é exatamente este caudal que nós devemos ter. Agora, o que precisamos para ter este caudal? Precisamos da área, precisamos do hidráulico, área hidráulica. Aqui na área precisamos do M, precisamos do B, precisamos do Y. Quais são esses dados que nós devemos dimensionar? Área hidráulico, B, Y, por aí vai. Tendo em conta que o material que está no leito é o mesmo que está no talude, e nós já vemos, em termos de resistência e estabilidade, o material que está aqui no leito consegue aguentar mais coluna de água em relação ao material que está no talude. Isso porque, se for já ver, esse material que está aqui no talude, o seu Y é menor em relação ao material que está aqui no leito. Esse que está aqui no leito aguenta mais. Esse que está aqui no talude não aguenta, mas o material é o mesmo. Então, como é que isso acontece? Vamos dizer que essa tensão máxima que o material aguenta, estando no leito, para passar para o talude, vamos diminuir essa tensão. Podemos dizer que o material que está no talude, por ser o mesmo, Para é o papel. você acha que o material também aguenta mais? Como? Você acha que o material também aguenta mais? Sim, esse que está aqui no meio tem uma tensão superior. Essa que está aqui no tabuleiro não aguenta essa mesma tensão. Então, o objetivo é calcular a tensão admissível ou a tensão máxima suportada pelo material, estando no leito. Depois de ter essa tensão, o material estando no leito, nós não podemos dizer que é a mesma no tabuleiro. Vamos fazer o que? Vamos diminuir, vamos afetar o coeficiente de segurança. Esse coeficiente é denominado K. Então, tendo essa tensão no talude, eu vou passar para. Tendo essa tensão no leito, eu vou passar para uma tensão máxima admissível do talude, que seria a mesma tensão que eu calculei para o leito, mas agora eu vou afetar um certo coeficiente de segurança para reduzir essa tensão.
esse coeficiente de segurança é determinado por K. Como é que eu calculo este K? Este K, eu preciso de calcular o ângulo de repouso dos taludes ao quadrado e o ângulo do atrito interno desses materiais. Então, onde é que eu vou tirar esses dados? Esses dados eu vou tirar das tabelas. Essas tabelas aqui. Uma dessas tabelas vai me conferir ter este ângulo do atrito interno e ter o ângulo do atrito interno é onde eu vou calcular o ângulo de repouso dos materiais. Então, como é que eu faço essa transição do ângulo de atrito interno para o ângulo de repouso? O ângulo de repouso será o ângulo de atrito interno menos 10 graus. Então, teremos aqui menos 10 graus. Então, já está essa faixa. Vamos ver aqui a tabela, vamos ver essa intensidade e quais são os dados de entrada para essa tabela. Ok, agora eu sei qual é a tensão máxima que o meu material está aqui no meio aguenta. Só que eu tenho um escoamento a ser processado. Dado é sempre maior que essa cena? Sim. Este é sempre maior, ou seja, o ângulo de atrito interno é sempre maior que o ângulo de repouso. Sabes que tens o ângulo de atrito interno e esse ângulo, de alguma forma, é maior que o ângulo de repouso. A ideia é reduzir um pouco para dar um certo repouso ao material. A ideia agora qual é? Eu tenho a minha tensão máxima que o material no meio aguenta. Para garantir a segurança, devemos dizer que a tensão que o material está a ser submetido agora, que é chamada de tensão instalada no talude. O que é que achas? Tem que ser maior que a tensão máxima que o material aguenta ou menor? Tem que ser menor. Menor. Então, essa tensão que o material está a sofrer agora tem que ser menor que a tensão máxima que o material aguenta no talude. Então, como é que eu calculo essa tensão instalada agora com esse escoamento que está aqui? Como é que eu calculo essa tensão instalada? Existe uma fórmula numa dessas tabelas, acho que é a tabela 21. Vamos ver que a tensão instalada no talude é calculada pelos coeficientes Km' vezes o peso específico do líquido vezes a altura que nós iríamos dar aos taludes, a altura máxima que os taludes podem suportar tendo em conta esta tensão, vezes a inclinação que nós vamos dar ao canal. Então, o nosso objetivo é determinar essas características geométricas. Aqui eu tenho o quê? Como unidade que eu posso tirar? Eu tenho o Y. Por que eu tenho Y? Porque conheço este, conheço o J, então eu posso isolar o Y. A tangente, vamos pedir a inclinação do canal. Professor, vem, quer dizer, que é KM, KM é um coeficiente que vamos retirar das tabelas para poder calcular a forma. Sim, peso específico da água, a altura dos taludes e a inclinação. esse capa todo de juntar, vai aparecer aí. É KM. Tipo, aquele capa dele. KM linha. Hoje tem KM e KM linha. Sempre vamos trabalhar com KM. Agora, isolando o meu Y, eu teria aqui a tensão, porque eu vou substituir essa fórmula toda aqui. Então, vou isolar o Y, vou tirar tudo que não tem a ver. Tensão admissível no talude. Vou dividir pelo KM' vezes o peso específico do líquido vezes a inclinação do canal. Tenho o Y, eu posso dar uma forma que calcular a área, porque esse canal como é trapezoidal, as fórmulas para a área, perímetro, são as mesmas que tivemos na tabela 91. Então, a área é igual a B mais MY vezes Y. Eu já tenho Y aqui. O M, como é que eu calculo? O M eu posso calcular porque é a inclinação dos taludes. Eu posso calcular depois de ter o ângulo de repouso desses taludes. Como é que isso se faz? Eu vou dar um ângulo de repouso ao meu talude. O M corresponde a uma altura de 1. Ou seja, se eu tiver uma altura de 1, qual é que seria o meu M?
como é que eu faço? Se eu já tenho este ângulo, eu sei que para ter M a altura tem que ser 1, como é que eu isolo? Eu vou fazer tangente, né? sim, então, tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vou isolar o meu M, vou ter aqui 1 sobre tangente do ângulo. Então, o M eu vou ter logo que eu tiver o ângulo de repouso.